aqui ao som de Somente Crer. Pastor Maico é bem-vindo. E tem Amém. toda a liberdade no Espírito. Somente crer, somente crer. Glória a Deus. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus. É um prazer nós estarmos juntos mais uma vez, pela primeira vez nesse culto, Amém. aqui na casa do irmão, no sítio do irmão Valtrudes. Tinha muito desejo de estar aqui, mas aquela vez que o pastor Luiz Mendes esteve aqui, né? Era para a gente estarmos e não foi possível. Mas a gente crê que tudo tem a hora certa. Amém. E Deus, nós fazemos planos, fazemos propósitos, mas é os planos de Deus que prevalecem. Não é verdade? Eu estava vendo os irmãos cantando e deu vontade de cantar, viu, irmão? Eu terminar aí, irmão Manuel. Presta pra mim. Eu quero cantar o hino, vocês me ajudam. Eu não sou um bom cantor, mas me deu vontade de cantar esse hino com vocês. Graças a Deus. É o 355 do Inário, eu não ensaiei. 305, posso tirar aqui, irmão? Deixa eu tirar aqui. Aqui tá ré, irmão. Talvez eu cante um pouquinho diferente. Este mundo. Oh, glória a Deus. Deste mundo eu não sou. Vou em busca do meu lar. Vou com Cristo, aleluia. A vaidade terminou. Eu não sou deste lugar. Vou com Cristo, aleluia. O caminho é distante, mas não posso aqui ficar. Vou com Cristo, aleluia. Vou em busca do meu lar. Breve meu barquinho vai pelas águas deslizar. Vou com Cristo, aleluia.
na senda muito gloriosa. Jesus Cristo nos conduz. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Desta feita me acompanha minha esposa, por favor, minha Eunice já cantou, fica de pé. E meu irmão John também está comigo, né? Amém. Deus abençoe vocês, né? Eu agradeço, pastor Edir, pelo convite e pela confiança. Amém. Agradeço a Deus, primeiramente, né? Amém. Que nos concedeu vida e saúde para estarmos aqui. É verdade. Amém. Sem perca de tempo, irmãos, nós vamos nos colocar de pé. Eu quero ler São Mateus, capítulo 15, o verso 21. São Mateus, capítulo 15, o verso 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amado Deus, Pai Santo. nós estamos aqui também, ó Pai, dependendo do socorro do Senhor. É verdade. Dependendo do socorro do Mestre. Oh, glória a Deus. Nós sabemos, Pai, que não tem coisa melhor do que depender do Senhor. Aleluia. Nós podemos depender de muitas pessoas, depender de amigos, e às vezes nós ficamos até incomodados em depender. Mas eu não quero me sentir incomodado, Senhor, em estar dependente do Senhor nesta noite. Nós queremos, ó Pai, que cada um aqui nesta noite Sim, meu Deus. possa estar nessa dependência. Oh, glória. Dependência do Senhor. Amém. Dependência de um socorro. Dependência de um milagre. Dependência de uma cura. Na dependência de uma libertação. Na dependência, Senhor, de alimento espiritual. Se nós dependermos do pastor, ou se alguém aqui estiver dependendo de mim, certamente ele vai ser decepcionado. Nós sairemos daqui decepcionados. Mas se nós estivermos na dependência do Senhor, o Senhor não vai nos decepcionar. Pai, que o Senhor possa tomar a sua palavra. É verdade. Que o Senhor possa tomar este humilde vaso, Oh, Deus, ajuda. sem nenhuma condição própria, Senhor. Oh, Deus. O Senhor sabe
que nós não somos nada, É verdade, meu. mas queremos ser um nada nas mãos do Senhor. Oh, glória. O vaso pode ser frágil, mas se ele estiver nas mãos do oleiro, não tem coisa melhor para aquele vaso. Glória a É Deus. verdade, meu. Mesmo com as nossas fraquezas, Pai, mesmo com as nossas debilidades, Sim, meu. mesmo com as nossas dificuldades, Oh, meu. nós queremos estar nas mãos do oleiro nesta noite. Aleluia. No nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa tomar a sua palavra Sim, meu e Deus. dirigir a sua palavra, Senhor, até os nossos corações. E que as nossas almas possam absorver, conceber a sua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus. Nós vamos assentar, irmãos. Aleluia. Uma vez Deus falando, significa mais do que qualquer um poderia dizer a vida toda. Ei, Uma vez Deus falando, significa mais do que qualquer um poderia dizer a vida toda. Apenas uma palavra da parte dele. aleluia. Talvez vai ser dito muitas coisas, mas às vezes uma só palavra vai ser dirigida a você. Às vezes não é o culto todo que é dirigido para mim, que é dirigido para você. Às vezes é uma palavra só. E o que você tem que estar, tem que existir um clamor dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. É esse: Senhor, me ajuda a ser sensível à sua palavra. Verdade. Porque às vezes Deus fala ao culto, à pregação, e às vezes naquele momento que aquela palavra ia ser dirigida a você, talvez o inimigo tire a sua atenção aí, você levanta para alguma coisa, e aquela palavra ia ser dirigida, era dirigida para você, mas você não foi sensível o suficiente para captar aquela palavra. Então nós estamos aqui não para ouvir muitas palavras, mas para ouvir apenas uma palavra. Será suficiente. Tem gente que precisa de muita coisa. De muita coisa. Mas, como nós estávamos falando agora, quando nós estamos dependendo, nós não precisamos de muita coisa. Se você está dependendo, você vai exigir o quê? Se você depende. Quem depende não exige. Se eu estou dependendo, o que é que eu vou exigir? O centurião romano estava dependendo. E quando ele chegou até Jesus, contou a sua necessidade ao mestre, o mestre se levantou para ir ter com ele. Mas ele disse: não, mestre, eu sou um centurião. O centurião, ele exercia autoridade sobre 100 homens. Verdade. Eu sou um homem de autoridade também. Eu digo a esse vai, e ele vai. Eu digo vem, e ele vem. Porém, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Mas se o Senhor disser uma palavra, Oh, glória a Deus. uma palavra, Aleluia. o meu criado vai ficar são. Aleluia. Uma palavra só, mestre. Não precisa dizer muitas palavras, não. Eu só preciso de uma palavra do Senhor.
Jesus diz, nem toda Israel viu tanta fé. Meu Deus. Aleluia. E às vezes nós queremos exigir tanto. Às vezes nós estamos querendo exigir tanto. E nós estamos na dependência. Ou nós dependemos de Deus, ou nós não dependemos. Ou nós agimos de acordo com a palavra dele, ou nós vamos agir de acordo com os nossos próprios pensamentos. Vamos agir de acordo com as nossas próprias opiniões. Mas nós não estamos aqui para depender do fulano, depender do ciclano. Verdade. Nós estamos aqui para depender de Deus, na dependência de Deus. Aleluia. Eu vim aqui para ser abençoado. Eu não vim aqui apenas para ter um companheirismo apenas. Eu não vim aqui apenas para mostrar a minha roupa, para me apresentar, Oh, Deus. para ocupar um lugar nesses bancos. Pensando assim, se eu não for, o que o pastor vai pensar? Eu não fui no culto. Não, você não veio aqui. Você veio aqui porque há uma necessidade. Oh, Há um clamor no seu coração. aleluia. E se há um fundo que clama, há um fundo para responder esse clamor. Esse fundo, esse clamor, estava no coração daquela mulher cananeia. Quem sabe ela já tinha gastado todos os seus bens, todo o seu dinheiro, com a sua filha, que estava endemoniada. Já tinha ido nos melhores médicos. Já tinha procurado os melhores farmacêuticos. Já tinha procurado feito os melhores exames. E tinha gastado todo o seu dinheiro. E eu tenho algo aqui que diz assim: se você tem dinheiro, dependa de Jesus. Se você não tem dinheiro, continue dependendo de Jesus. Às vezes nós dependemos dele só quando nós não temos. Nós não temos dinheiro para gastar e nós dependemos dele. Nós não temos dinheiro para pagar consulta, nós dependemos. Nós não temos dinheiro para comprar remédio, nós dependemos. Mas quando nós temos, nós não dependemos. Nós vamos lá e compramos. Nós não lembramos de orar, nós não lembramos de pedir, nós não lembramos de agradecer. Porque nós temos com que gastar. Mas e quando nós não temos? Mas se você tem com que gastar, dependa de Jesus. Se você não tem, mas eu não tenho, continue na dependência dele. Aleluia. Eu quero tomar a mensagem perseverante. Amém. No parágrafo 60. Deixa eu ver aqui o 62. Glória a Deus. O irmão Brana diz: esta pequena mulher grega, sem dúvida, havia ouvido falar dele. Ouvido falar de Jesus. O grande reavivamento. E ela ouviu falar. E ela foi atrás dele. Um jovem profeta que cresceu na Galileia de Nazaré. Mostrava grandes sinais e maravilha. E ela havia ouvido falar dele. E a fé é pelo ouvir. E ouvir do quê? Ouvir da palavra. Esta mulher cirofenícia, sendo grega, a fé encontra fontes que outros não veem. É verdade. A fé encontra fontes que outros não veem. Quando ela ouviu falar, ela creu.
Ela pode ter ouvido falar da menina de um vizinho ser curada de epilepsia. O que essa criança tinha. E eles podem ter ouvido falar de certo epilético ser curado, de modo que a filha dela tinha necessidade de cura. E ela ouviu falar que Jesus podia fazer isso. Oh, Deus. Amém. Obrigado, Pai. Os médicos não puderam fazer. Eu disse para a igreja, certamente, e aqui da Wanda dizendo, certamente todos aqui já dependeram de médico. Certamente todos aqui têm um problema, ou já tiveram. Uns com diabetes incontrolável, outros com pressão muito alta, outros com pressão muito baixa. E todos já recorreram aos médicos. Todos já foram aos médicos. E aos melhores médicos que eles puderam encontrar. Mas nós aqui nesta noite estamos recorrendo ao médico dos médicos. Ao médico dos médicos. Verdade. Ela ouviu falar que Jesus podia fazer isso. Amém. Tem alguma coisa aí, irmão, que o médico não pôde fazer? Jesus pode. Amém. Tem alguma coisa aí que a mãe não deu conta de fazer, que o filho não deu conta de fazer, que o pai não deu conta, talvez até o pastor não deu conta de ajudar. Verdade. Mas Deus pode ajudar. Aleluia. E ela creu nisso. Não importava o quanto o povo não cresce. Irmão, se a irmã não crê, se o vizinho não crê, se a vizinha não crê, o que importa é se você crê. Amém. Eu creio, você crê? Amém. E se você crê, você verá a glória de Deus. Aleluia. Tudo é possível àquele que crer. A fé encontra uma fonte que o povo não sabe nada a respeito disso. Glória a Deus. Quando alguém tem fé em Deus, ele se apoderou de alguma coisa que não consegue explicar. É verdade. Quando você tem fé em Deus, você se apoderou de algo que você não consegue explicar. Talvez ninguém te entende. Talvez você mesmo não entende você. É uma coisa inexplicável. Isso é uma coisa que ela se apoderou, a mulher cananeia. Ele não pôde empurrá-la, ou dar-lhe cotoveladas, ou puxá-la. Necessita-se dele. É desse jeito que é a fé. Quando uma pessoa realmente tem fé em Deus, isso encontra aquela fonte que outros não podem ver. Oh, Deus, obrigado, Pai. Esta grega, estou no parágrafo 72, havia ouvido estas palavras. Ela creu nisso. Ela tinha muitos impedimentos. Sair atrás de Jesus, irmãos, é impedimento. Se prepare para o impedimento. Eu disse para um irmão que reconciliou esses dias, eu falei, irmão, segura o pé. Ele falou, pastor, mas eu tenho passado tanta luta, eu quero me acertar. Eu falei, você vai ver, a luta é agora. Segura o pé. Ela tinha muitos impedimentos. Quantos impedimentos você não tinha ou não teve para vir a esse culto? Oh, Jesus. Quantos impedimentos o diabo lançou na sua frente para te impedir de estar aqui? Impedimentos, como o pastor disse, que nós nem sabemos, nem vamos saber que existia, que existiu. Impedimentos, mas pela graça de Deus, pela fé na palavra, pela confiança na providência divina, nós rompemos os impedimentos. Verdade, meu Deus. E para encontrar Jesus, nós temos que romper impedimentos. Aleluia. Para chegar até Ele, nós temos que romper barreiras. Grandes
Esses heróis da fé chegaram até lá através de arenas, através de cova de leões, através de cruz, através de fornalhas. E às vezes nós queremos chegar lá balançando na rede, de braços cruzados, Meu Deus. em vista do que eles passaram. Uma dorzinha de cabeça às vezes é suficiente para nós não ir no culto. Uma coisinha simples, uma discussãozinha em casa, às vezes com a esposa, com o marido, com os filhos, é suficiente para perder uma ceia, para abandonar tudo. Nós não encaramos a realidade. E nós queremos ser ajudados. Nós queremos ser curados. Nós queremos ser libertados. Nós queremos que Deus nos cure. Nós queremos que Deus nos alimenta. Nós queremos que Deus nos dê saúde. Nós queremos tanta coisa. Mas nós às vezes não damos o mínimo para Deus. Mas ela tinha muitos impedimentos, mas a fé dela não tinha nenhum. Ah, glória a Deus. A sua fé não tem impedimento. Aleluia. A minha fé não tem impedimento. E às vezes você diz, mas eu não tenho muita fé. O irmão Branham pregando, ele dizia, há muita fé aqui. Glória. Mas por que muita fé? E às vezes você diz, mas eu não tenho fé. Mas é o pouquinho de fé que você tem, o pouquinho de fé que a irmã tem, o pouquinho de fé que o irmão tem, e vai formando muita fé aqui. O irmão Branham diz, há uma nuvem branca por todo o edifício. Vai formando uma atmosfera. Vai atraindo a presença de Deus. Obrigado. E às vezes nós dizemos assim, mas parece que eu ando tão longe, eu ando tão distante, eu não sinto mais a presença de Deus como eu sentia. Eu não sinto mais a alegria como eu sentia. Eu dizendo esses dias para a igreja, os 2 discípulos no caminho de Emaús iam conversando, iam falando a respeito de Jesus. Jesus estava andando com eles e eles não o conheceram. Andando com Jesus e não reconhecendo a sua presença. Andar com Jesus é uma coisa, reconhecer quem é Jesus é outra coisa. Jesus estava no meio de Caifás, no meio de Anás, no meio dos fariseus, mas eles não reconheceram quem ele era. Mas Maria Madalena reconheceu. Pedro, o pescador, reconheceu. Quando ele diz, quem diz? Os homens que eu sou. Pedro diz, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Isaías, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, e isso e aquilo. E Jesus diz, mas e você, Pedro? Quem você diz que eu sou? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João Batista, lá no Rio Jordão, indouto, nunca foi para uma escola, nunca estudou uma teologia. De repente ele estava pregando, ele olha para a multidão, para o povo e diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Graças a Deus. Ele reconheceu a presença dele. E se nós formos entrar nisso, nós vamos longe. Verdade. Isso é bom demais. A fé dela não conhece impedimentos. A fé dela não tinha impedimentos. Eu tenho muitos impedimentos. Você tem muitos impedimentos, mas a sua fé não conhece esse tipo de coisa. Aleluia. O irmão Branham chega a dizer, se a montanha é alta demais, você não pode passar por cima. Se é larga demais, você não pode dar a volta. É profunda demais, você não pode cavar. Não se preocupe. Deus te transportará do outro lado. Como eu cheguei? Como você chegou? É verdade. Você não tinha condições para estar aqui. Você não tinha condições para ser chamado de filha de Deus, de filho de Deus. Eu não tinha condições para ser chamado de pastor. Eu não tinha condições de estar na frente do povo. Eu não tinha condições de estar cantando na casa de Deus, de estar tocando na casa de Deus. Mas tem uma coisa, Ele me deu condições.
te fez digna de estar aqui. Graças a Deus. E Deus não procura os capacitados, não. É. Deus procura os incapacitados. Oh, Deus, obrigado. Sabe por quê? Porque capacidade é Ele que quer te dar. Ele não quer a sua capacidade. Oh, glória a Deus. Ele não quer a sua força. Não. Não, Ele não quer. Ele quer a força dele em você. Graças a Deus. É a força de Jesus Cristo que tem que estar em mim. Oh, Deus, obrigado, Pai. Você pode ter impedimentos, mas se você tiver fé, ela não conhece derrota. É verdade. Ela é positiva. Vejamos alguns impedimentos dela. Só um momento. Algum impedimento que aquela mulher teve. Alguns daqueles podem ter dito: lembre-se, você é de raça diferente, você é uma grega, cirofenícia por nação, ele é judeu. Em outras palavras, hoje se diria: as suas denominações não estão tendo este reavivamento. Não faz diferença a sua denominação, se está ou não. Não importava para aquela mulher de quem era a denominação que ela frequentava. Ela era um ser humano que havia sido criado por Deus e ela tinha uma necessidade. E tinha fé e ia conseguir aquilo, quer sua denominação estivesse cooperando ou não, não lhe fazia diferença, ela começou. Oh, Deus, obrigado. Tinha muita gente nos dias de Jesus, muita gente. Pessoas passavam tão pertinho dele e não puderam usufruir das bênçãos. Sabe por quê? Porque tinham ouvido falar mal dele. Pessoas que tinham necessidade. Pessoas que precisavam de Jesus. Passavam pertinho dele, mas não puderam usufruir das bênçãos dele. Porque tinham ouvido falar mal dele. Quantas pessoas não caminham mais conosco porque têm ouvido falar mal? Meu Deus, é verdade. Têm ouvido conversas laterais. Deixam a palavra, deixam a mensagem, pisam no sangue, foram batizados em nome de Jesus Cristo, hoje estão aí pintando e bordando. Meu Deus. Porque ouviram uma conversa lateral, ouviram a voz do diabo. Irmão Branco diz: escutando sua voz no meio de tantas vozes, há a voz de Deus. E nós temos que ser sensíveis para captar a voz de Deus. Aleluia. E a voz de Deus é tão simples, é tão mansa, é tão singular, é tão doce. Oh, glória. Elias estava lá na montanha, demora um pouco, veio um vento, derrubando as penhas, derrubando tudo. Elias saiu para olhar e viu que Deus não estava no vento. Demora um pouco, veio um terremoto, né? Um terremoto tremendo, tremendo tudo e derrubando tudo. Elias saiu para olhar, Deus não estava no terremoto. Demora um pouco, veio um fogo queimando, lambendo tudo. Ele saiu para olhar, Deus não estava no fogo. Mas de repente veio uma brisa. E da brisa saiu uma voz. Aleluia. Uma voz mansa e suave. E Elias saiu para olhar, Deus estava na voz. Aleluia. Irmão Branco diz: fuja das coisas brilhantes. Fuja das coisas grandes. Deus não está nas coisas grandes. Deus está nas coisas pequenas. É nas mínimas coisas. É na simplicidade que Deus opera. Oh, glória a Deus. Hinos cantados no Espírito. É verdade. Instrumentos tocados no Espírito. Melodia cantando. A igreja entra, vai entrando uma atmosfera. Você vai entrando em uma atmosfera. E Deus desce. A pregação é muito bom, mas não precisa às vezes a pregação para te curar. Não precisa uma oração por enfermo para te curar. Um hino só cantado no Espírito, você é curado, você é libertado. Um abraço que você dá no irmão, um aperto de mão sincero, ele abraça seu irmão e Deus abençoe para ele, e Deus abençoe para você. A cura nisso, a libertação nisso, porque Deus está nisso. Aleluia.
Deus está no companheirismo. É verdade. Aleluia. Não tem coisa melhor do que o companheirismo. É. Irmão, não tem coisa melhor para nos animar do que o companheirismo. Você chega ali cabisbaixo, chorando. Demora um pouco, você vê o seu irmãozinho entrando também. Demora um pouco, você vê a irmãzinha entrando também. Todos na mesma situação, todos na mesma condição. Ninguém melhor do que ninguém. Ninguém mais forte, ninguém mais fraco, todos na mesma situação, dependendo da graça, dependendo da misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. E o mesmo Deus que curou o irmão cura você. É verdade. O mesmo Deus que libertou a irmã liberta você. Aleluia. A palavra de Deus nesta noite é suficiente para te curar, para te libertar. Não precisa de muita coisa, não, irmãos. E às vezes nós ficamos esperando muita coisa, né? Ela começou, não importava se a denominação dela, a igreja dela, estava cooperando com Jesus, apoiava Jesus, pregava sobre Jesus, não importava. Se os ventos eram contrários, ela tinha uma necessidade. Pode ser que ela tenha tido outro crítico, parágrafo 74, que pode ter se encontrado com ela mais adiante, dito: ora, os dias de milagres já passaram, não temos mais milagres. Esse pode ter sido um judeu, depois dela chegar, ela neste país onde Jesus estava, do outro lado na Galileia. Os dias de milagres já passaram, não existe tal coisa. Mesmo assim ela foi persistente, ela foi perseverante. A barreira denominacional não a deteve, tampouco qualquer um que cria que os dias dos milagres já haviam passado. Ela sabia que não era assim. Em primeiro lugar, ela tinha uma coisa dentro dela que dizia que ela conseguiria o que pedia. Amém. Aleluia. Tem algo dentro de você, irmão, que te faz ir aos cultos, e você não entende. Chega na quarta-feira, reunião de oração, você está lá. Chega na escola dominical, você está lá. Chega no culto da noite, você está lá. É um culto de evangelismo, um culto na casa do irmão, você está lá. Aleluia. Tem um irmão, um vizinho que diz para um irmão lá: mas que tanto que você vai na igreja? Falou: eu vejo o pastor passando a te pegar, os irmãos te pegar. Pega você na quarta. Quando é no domingo, você vai de novo. Quando é na segunda-feira, reunião de oração, você vai de novo. Que tanto que você vai na igreja? Aí eu falei: o que o senhor disse para ele? Ele falou: irmão, nem eu sei explicar. Tem coisa que você não sabe explicar. Oh, Deus, obrigado. Mas há um clamor. Sabe o que é isso? É Ele dentro de você. É Ele. Tem algo pulsando dentro de você. Irmão Mano disse: se tem algo clamando, é porque Deus ainda fala. Se Deus está te dirigindo para um lugar, ceda. Seja sensível ao toque dEle. É verdade. Glória a Jesus. Oh, Deus, Aleluia. Tinha algo dentro dela que dizia: eu vou conseguir. Jesus diz: pedi, pedi. Aleluia. Tudo que pedires no meu nome, crendo, recebereis. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Pedi, pedi. Tudo que pede, recebe. Tudo que busca, encontra. O pessoal hoje à noite, pessoal hoje à noite, se vocês tão somente puderem manter isso no coração, que Deus está aqui para lhe dar o desejo do seu coração. Se vocês satisfizerem as condições dele, nada pode se opor. Pode ter havido um bando de mulheres que chegaram a ela e disseram: veja, irmã Lídia, ou seja, qual fosse o nome que tenha sido, você entende que seu marido a deixará se fizer isso? Não resta dúvida que ela amava seu marido. Se você for atrás de Jesus, seu marido vai deixar você. Mas ela não podia amaldiçoar ou abençoar aquilo que estava nela.
Algo lhe dizia que sua filha estava nas últimas com epilepsia e ela tinha que chegar até Jesus. E quando ela chegasse ali, alguma coisa ia acontecer com o marido ou sem marido, com esposa ou sem esposa, com filho ou sem filho, mas eu tenho que chegar aonde está Jesus. E quantos não vão atrás de Jesus porque eles preferem ficar com o esposo, preferem ficar com a esposa, preferem ficar com os filhos? Alguém diz, eu sei que o irmão Branham é profeta, eu sei que essa mensagem é verdadeira, eu sei que o batismo é verdadeiro, mas eu não posso deixar a minha igreja, eu não posso deixar a minha denominação, eu não posso deixar o meu pastor, mesmo sabendo que tudo isso é verdade. Mas ela estava determinada. Alguns podem ter dito, bem, o que você vai fazer com esta criança aflita, se isso falhar? Tanta luta, tanto transtorno para chegar onde está Jesus. E se isso falhar? O que você vai fazer com essa criança doente? E se ele recusar você? E se isso não dá certo? E o irmão Branham disse, mas ela sabia que isto não podia falhar. Se ele já foi Deus, ele ainda continua sendo Deus, não pode falhar, portanto, mesmo assim, ela foi perseverante. Então alguns podem ter dito, o círculo a qual você pertence na sociedade rirá de você. Aí ela disse, com risada ou sem risada, não lhe fazia diferença. Algo estava dentro dela. Ela estava determinada. Tem que haver determinação para servir a Deus. Tem que ter determinação para ir nos cultos. Tem que ter determinação para orar. Tem que ter determinação para ler. Tem que ter determinação para buscar. E o diabo vem na sua mente e vem colocando impedimento para você não fazer isso. Você fala, mas a minha vista é tão boa, mas é só abrir a Bíblia, mas embaça tudo, dói as vistas. Teve um irmão que foi bem sincero para mim, ele disse, pastor, eu sou ruim de leitura. Eu sou ruim, pego a mensagem para ler, mas me dói as vistas, embaça. Falei, irmão, você tem que romper essa barreira. Você tem que romper. Para servir a Deus tem que ter determinação. A coisa não é fácil, não. O negócio não é brincadeira, não. Tem que ter determinação, tem que ter luta, tem que ter problemas, tem que ter dificuldade. Sem problemas, sem dificuldade, sem luta não há vitória. Como nós vamos ser vitoriosos sem lutar? Tem gente que quer carregar o troféu na mão, mas não quer lutar. Não quer correr, não quer combater o bom combate. Irmão Branham disse, você pensa que Deus nos chamou para piquenique? Você pensa que Deus nos chamou para festinha? Não. Deus nos chamou para lutar. E mensagem, a maior batalha jamais pelejada, o irmão Branham diz, Deus está selecionando o seu exército. Deus está selecionando os seus soldados. É muita gente, Gideão. Tem que sair um pouco. O irmão Branham diz, mensagem o desvelar de Deus, parágrafo 22 e 23, o irmão Branham diz, Deus tem que fazer algo propositalmente para tirar um pouco de gente, é muita gente. E às vezes você não entende, mas o irmão saiu, o fulano saiu, o ciclano saiu. É Deus fazendo a seleção. É Deus fazendo a seleção. Deus está selecionando os seus. E você está aqui nesta noite. Eu estou aqui nesta noite. Nós fazemos parte da seleção de Deus. Eu sou soldado pequeno, simples, frágil. Mas Ele é o meu comandante. O meu barco é frágil. Está sendo sacudido pelas ondas. Mas tem uma coisa. Se Ele estiver no barco, eu vou chegar no porto em segurança. Aleluia! Aleluia! Eu quero encerrar já, irmãos.
Ela sabia que isso não podia falhar. Alguns podem ter dito: você será expulsa da sua igreja. Expulsa ou não expulsa, ela estava a caminho. Alguma coisa a puxava para Jesus. Não havia nada que fosse ficar na frente dela, nenhum impedimento, nada ficou na frente dela. E finalmente ela chegou onde ela estava, onde ele estava, depois de tanta luta, depois de tantas lágrimas, depois de tantas tribulações. Finalmente ela chegou aonde ele estava. Aí o irmão Branham disse: muita gente pensa que só porque chega onde ele está tudo resolvido. E isso está errado. Ele pode chegar aqui nesta edificação hoje à noite, mostrar-se vivo, depois de 2000 anos, pelas coisas que ele prometeu fazer neste dia. Ele fez ontem à noite, ele faz toda noite, faz em todo lugar, prova que ele ainda está vivo. Você poderia estar em sua presença, mas não é isso. Não, senhor. Às vezes se depara com dificuldades quando se chega na presença dele. Ela deparou. Às vezes é uma dificuldade para vir no culto, mas quando chega no culto, tem que enfrentar mais uma dificuldade para ser abençoado. Quando ela chegou, então disse Jesus que ele não foi enviado para a raça dela. Ela vinha gritando atrás: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Jesus ia indo embora, nem deu atenção para ela. Fez de surdo, como se não estivesse escutando-a. E os discípulos dizem: mestre, já que o senhor não vai atender ela, então manda ela embora. Ela vem gritando atrás de nós faz hora. Vira uma esquina, vira outra, essa mulher vem gritando, ela vem pedindo socorro. Já que o senhor não vai atender ela, mestre, despede ela. Oh, meu Deus, não é fácil. Mas quando ela finalmente, depois de tantas lutas, de tanta dificuldade, ela chegou até ele. E quando chegou até ele, ela disse: Senhor, socorre-me. Ele respondeu para ela: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí, irmão Branham, eu vou deixar o profeta falar. Ele diz: eu não fui enviado para a sua raça. O próprio no qual ela veio crendo a rejeitou. Isso é uma lição. Ela tinha passado por todos estes portões de sofrimentos, de decepções e tudo mais para chegar lá, através de algo que pulsava dentro dela, dizendo para ela ir. Quando ela chegou até ele, ele a rejeitou sem justificativas. E além disso, ele disse que sua raça não passava de um bando de cães. Ele chegou a dizer: eu não vou pegar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos comer. Irmão Branham disse: se ele tivesse chamado os pentecostais de cães, que coisa! Não sei o que teria acontecido se ele tivesse dito cães metodistas, cães batistas. A minha opinião, voltou e contou para o pastor que ele estava certo. Afinal de contas, que este indivíduo não estava com nada. Se ele tivesse dito para um deles, ele ia voltar para as suas igrejas e falou: bem que o senhor falou, o homem não vale nada. Eu cheguei lá e me chamou de cachorro. Ele não tem nada realmente. Mas o profeta diz: mas se você se apoderou de algo, e algo se apoderou de você, a coisa vai ser diferente. A coisa vai ser diferente. É verdade. Não fui enviado a vocês, raças de cães. Não me convém tirar o pão dos filhos e dá-lo a vocês. Não fui enviado a vocês. O seu revivamento não é a sua companhia não está patrocinando isso. Eu não fui enviado a vocês.
e não me convém gastar o meu tempo com vocês quando não passam de cães. E por que desperdiçaria eu meu tempo com vocês? Era como se Jesus tivesse falado isso para ela. Verdade. Que decepção se tivesse sido uma mulher que não tivesse fé. Que não estivesse decidida. E o profeta diz: oh, se a igreja pudesse tão somente ver isso. Mas mesmo assim ela ficou firme. Aleluia. A Bíblia diz: havendo feito tudo, ficai firmes. Amém. Ela não era uma planta de estufa que tinha de ser mimada, uma desses tipos que precisa ser toda pulverizada, você sabe, para bichos ficarem longe dela. Uma planta boa, saudável, não precisa ser pulverizada. Uma planta boa e saudável, o bicho não consegue prejudicá-la, ela está cheia de saúde. Glória a Deus. E o profeta diz, mensagem, comunhão, parágrafo 101. Nós precisamos de crentes mimados. Temos que estar mimando um, mimando o outro, mimando um, mimando o outro para vir na igreja, e etc, etc. E o profeta diz, Deus não quer cristãos mimados, Deus quer cristãos de sangue puro, que levantam-se, sacodem a poeira e estejam prontos para sustentar a causa. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Aquela mulher não era desse tipo. Ela não era uma planta híbrida. Ela tinha se apoderado de alguma coisa. Não precisava mimá-la, pulverizá-la e dizer, agora querida, por favor, agora deixe-me implorar a você, você deveria vir. Não, senhor, ninguém. Tudo tentava impedi-la. Um cristão de verdade luta pela posição dele. Aleluia. Ele tem que se levantar sozinho, ele, Deus, e ele luta cada polegada do seu terreno. Ela estava disposta a lutar. Não, ela diz mesmo que todos digam para mim não ir, eu vou ir mesmo assim. Mesmo que todos estejam contra mim, mas eu vou chegar aonde ele está. Aleluia. Porque um cristão, um verdadeiro cristão, não desanima por qualquer coisinha, não. Verdade. O verdadeiro cristão não desanima. Tem gente que por qualquer coisinha já não vem mais. Qualquer coisinha está desanimado. Por qualquer coisinha já não vem mais na igreja. O irmão bocejou lá, ele já sai dizendo que fez careta para ele. Vê coisas, vai criando um complexo. A coisa vai criando um complexo, e por qualquer coisinha não vem mais. Mas um cristão de verdade, você pode mandar ele embora, você pode chutar ele não vai. Tem algo que segura ele. O irmão Branham diz, isso é a palavra, isso é Deus. Quem é que segura essa igreja, pastor Egídio? Quem é que segura esse povo? É uma banda lá cantando, bateria na igreja e tanta coisa para segurar a mocidade, para segurar o povo. Não, não é isso. O que segura você é a palavra, é a mensagem. Aleluia. É a palavra de Deus que segura você. A palavra te dá ânimo, mas eu estou triste, a palavra te alegra. Quando estou caído, a palavra te levanta. É a palavra que te segura. Graças a Deus. Nós não estamos apegados em hinos e grandes coisas. O louvor é muito bom. Mas nada toma o lugar da palavra. Nada toma. Eu quero encerrar aqui. Não, ela não era híbrida. Como uma geração de crentes só de nome hoje. O que ela fez? Ela admitiu que ele estava certo. A fé sempre admite que a palavra está certa. Amém? Amém. Se a sua fé não pontua toda a palavra, não pontua toda a palavra da palavra de Deus com um amém, então tem alguma coisa errada com sua experiência. Se a Bíblia diz ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, se você não disser amém a isso, então tem alguma coisa errada.
Jesus disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Se você não disser amém a isso, então tem alguma coisa errada. Se não pontuar toda a palavra da promessa de Deus com um amém, tem alguma coisa errada. Aleluia. Quando ele disse, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, ela admitiu que ele estava certo. Ela admitiu que não era mais que um cão. Ela disse, é verdade, Senhor. Não é lícito mesmo. Não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos do Senhor e dar para mim que sou uma cachorrinha. Só que tem uma coisa, Senhor. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu sou uma cachorrinha, mas o Senhor é o meu Senhor. Eu sou uma cadelinha, mas eu faço parte da sua casa. Ela admitiu que não era mais que um cão, mas ela estava atrás das migalhas. Ela não queria muita coisa não, irmão. O centurião só queria uma palavra. Ela só queria as migalhas. Ela disse, Senhor, em outras palavras, eu não quero sentar na mesa dos filhos, no banquete dos filhos, comer junto com eles. Não, eu só quero o restinho. Eu só quero as migalhas. As migalhas que caem na tua mesa é suficiente para mim ser abençoada. É suficiente. Oh, irmão, o que seria só as migalhas hoje? Não seria nós. Oh, não. Temos que ser colocados num assento. E se não ministrarem para mim na primeira noite, eu não volto na noite seguinte. Eu vou na igreja, se não me apresentar, se o pastor não olhar para mim, se não disser o meu nome, não vem mais também. Agora veja, ó que diferença foi com ela. Colocada para trás, empurrada para fora, colocada para fora. Seja o que fosse, ela estava decidida. Ela foi persistente, perseverante. Algo dentro dela dizia que ela conseguiria aquilo, independente de quanto tempo tivesse que esperar, do que ela tivesse de sofrer. Mesmo assim ela conseguiria. Ela estava atrás das migalhas. Ela não queria um jantar completo. Ela disse, os cães comem as migalhas debaixo da mesa do mestre. Eu sou uma cachorrinha, assim. E eu vim atrás das migalhas. É assim que se faz, irmão Brandis. Não tome o alto assento. Tome o assento de trás. Não faça. Seja apenas a pessoa humilde. A maneira de subir é para baixo sempre. O que se humilhar será exaltado. O que se exaltar será humilhado. A maneira de subir é para baixo. Lembre-se, ela nunca tinha visto um milagre. Ela era gentia, mas tinha uma coisa, ela tinha fé. Aleluia! Ela nunca tinha visto um milagre. Mas a fé, se você crer, você verá a glória de Deus. É verdade. E ela foi crendo, e ela viu a glória de Deus. Aleluia! Ela foi crendo, Senhor, eu não quero um jantar completo. Eu não vim correndo, eu não vim a essa distância atrás de um jantar, atrás do banquete. Eu só quero as migalhas, Senhor. Eu só quero o restinho. O restinho que cair da sua mesa é suficiente para mim ser abençoado. O restinho que cair da mesa do Senhor é suficiente para mim ser alimentado. É as migalhas que caem da mesa do mestre. Não é muita coisa, é pouca coisa. Pouquinha coisa para mim ser ajudado. Pouquinha coisa para mim ser alimentado. Aleluia! Eu estou aqui atrás das migalhas. Você está atrás das migalhas? Jesus, obrigado. Feche seus olhos. Glória a Deus. Jesus, Senhor amado. nós estamos aqui, Senhor. Nós viemos aqui atrás das migalhas. É verdade. Eu não quero vir, eu não vim aqui, Senhor, atrás de muita coisa. Nós não viemos aqui atrás de muitas coisas. Apenas uma palavra. Uma palavra foi suficiente para o centurião. Uma migalha foi suficiente para a mulher cananeia. É verdade. Esteja na palavra e estará seguro. Amém.
Esteja na palavra e estarás em segurança. A posição do cristão é na palavra. Obrigado, meu Deus. Eu não posso estar em nenhuma igreja. Eu tenho que estar em sua palavra. É verdade, meu Deus. O Senhor não está escondido atrás de nenhuma placa de igreja. Obrigado. O Senhor está escondido na sua palavra. Oh, meu Deus, é verdade. Velado na sua palavra. E aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor estará ali no meio deles. E nós cremos que o Senhor está aqui. Eu creio, ó Deus. Quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava aqui. Aleluia. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos viu aqui, ó É Pai. verdade, ó Pai. Nós não viemos aqui para sermos apenas ouvidos ou para ser apenas visto. Nós viemos aqui atrás das migalhas. É verdade. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor deixou um pouco a mais, como Boaz deixou sempre um pouquinho a mais para Ruth. O Senhor deixou cair um pouco a mais para nós nesta É noite. verdade, Deus. Obrigado. Nós viemos aqui, Senhor, e nós cremos que nós estamos voltando abençoados. Aleluia. Eu estou voltando abençoado. Não porque simplesmente eu ouvi, mas porque o Senhor pode vivificar a palavra. Deus, é verdade. Senhor, o homem pode falar, o homem pode ler, mas se o Senhor não vivificar, nada disso importa. A nossa necessidade, o nosso querer aqui nesta noite é que o Senhor possa dar a cada um a porção que nós necessitamos. Nós temos muitas coisas importantes, mas nem todas as coisas são prioridades. Mas eu vim aqui, Pai, nós viemos aqui atrás de algo mais importante. Isso é a Tua palavra. Isso é, eu vim aqui ver o Senhor. Os gregos disseram, Senhor, queríamos ver a Jesus. E quando eles viram Jesus, eles não puderam reconhecer a sua presença. Eles não puderam ver que Deus estava naquele homem chamado Jesus. Mas nós aqui nesta noite podemos ver Deus em tudo. Nós vemos Deus no cantar dos hinos. Nós vimos Deus no saudar de um irmão. Nós vimos Deus no companheirismo. Nós vimos Deus na pregação. Em tudo nós vemos Deus. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor tem ocultado estas coisas dos sábios, dos entendidos. E o Senhor tem revelado aos pequeninos. Com lutas, com dificuldades, com problemas, mas nós estamos indo. Nós estamos remando. A turbulência vem, as dificuldades vêm, as ondas vêm, mas nós estamos remando, Senhor. Porque o Senhor prometeu que o Senhor estaria no nosso barco. O Senhor nos daria graça, força suprema para a hora suprema. E nós temos necessidade de Ti nesta noite. E que o Senhor possa abençoar a cada um de uma forma especial. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. Deus abençoe.